Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. A palavra de Deus diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, reunidos em torno da Tua palavra, Pai, com a expectativa de ouvirmos a voz do Senhor neste lugar, falando ao nosso coração e suprindo as nossas necessidades espirituais, nos dando o alimento precioso que é a Tua palavra, a qual queremos digerir esta manhã para a melhora da nossa saúde espiritual. Que o Senhor fale conosco de forma poderosa, de maneira a transformar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa reação e a nossa vida, Pai. Seja tudo isso afetado e direcionado pela Tua palavra. E que eu seja um instrumento do Senhor esta manhã, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, pois sem ela não tenho nada a falar aos meus irmãos. Mas com a Tua unção, barreiras serão quebradas e a Tua palavra será ouvida e praticada por todos nós. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo é um texto que sempre chama a atenção na Bíblia Sagrada. Na carta aos Filipenses, que é uma carta que Paulo escreve da prisão, e uma carta em que Paulo fala muito sobre alegria. Ele repete esse termo diversas vezes durante a sua carta, e especificamente aqui no final da carta ele faz um agradecimento à igreja que enviou para ele suprimentos que puderam ajudar no seu sustento, não é? E ele dá uma declaração que ficou marcada por muitos, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, versículo 13. Que muitas vezes nós isolamos da Bíblia e olhamos para esse versículo como se fosse uma palavra mágica, um mantra que a gente decora e declara para que as coisas deem certo para nós. Muita gente trata a palavra de Deus nesse nível de superstição, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, então virei um super-homem, me tornei alguém imbatível, não é? Mas Paulo está dizendo isto dentro de um contexto que nós lemos aqui. O contexto de que ele pode experimentar qualquer coisa na vida, mas mesmo assim ele continua sentindo o fortalecimento
da parte de Deus. E Paulo fala sobre esse estado de satisfação, de contentamento com toda e qualquer circunstância. Então eu creio que o assunto de Paulo, e começa o verso 10, né, ele dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja, o homem está preso, mas está alegre, está feliz. Então a gente olha nas palavras de Paulo que ele está aqui tratando sobre felicidade, sobre alegria, sobre esse estado pessoal que ele estava vivendo naquele momento, mesmo diante das circunstâncias adversas da sua vida. Então eu queria olhar para esse texto junto com você, para a gente falar aqui sobre felicidade, que é algo que todo mundo deseja. Talvez seja um ponto comum para todos nós. Todas as pessoas normais desejam ser felizes, desejam ter uma vida feliz, não é? Desejam ter um final feliz, não é? Todo mundo deseja a sonhada felicidade. Mas será que a gente entende deste assunto? Será que a gente sabe o que nós desejamos? Então, esses questionamentos eu queria deixar para a nossa reflexão essa manhã. E há duas perguntas que precisam ser aqui respondidas, para que a gente entenda este tema. Primeiro, eu tenho que saber o que é felicidade. E aí, apesar da gente reconhecer que todos querem isso, nem todos pensam nisto da mesma forma. Nem todos entendem felicidade da mesma maneira, apesar de ser um bem que todos desejam, não é? Mas o conceito de cada um aqui pode ser diferente. Então, a primeira pergunta que a gente quer que a Bíblia nos responda é o que é felicidade. E aí, partindo deste conceito, uma segunda pergunta, que fica para a gente, como cristãos, servos de Deus: eu tenho direito à felicidade? É uma segunda pergunta que eu quero deixar também para a nossa reflexão. Mas a resposta a esta segunda pergunta, se eu tenho direito, se você tem direito à felicidade, eu diria depende. Depende da resposta à primeira pergunta. O que é felicidade? Se você souber responder biblicamente a esta pergunta, aí eu creio que a resposta à segunda pergunta trará uma certeza e não uma dúvida. Então depende do teu entendimento do que é felicidade, para que eu possa dizer a você se você tem ou não o direito de ser feliz. Não é muito bem o que as pessoas gostam de ouvir, né? Talvez a gente gostasse de ouvir uma palavra de ânimo e que o pastor dissesse: olha, você tem direito de ser feliz, vai, é isso mesmo, continua assim, você vai muito bem, busque a sua felicidade acima de tudo, você tem direito, Deus quer que você seja feliz. Todo mundo ficaria sorridente essa manhã, alegre, não é? Mas eu não posso fazer isso, porque depende do que você entende como felicidade. De repente eu estou dizendo que você tem o direito de ser feliz, mas você pensa que felicidade é ter um bem. E aí, você tem direito de ter esse bem? Não sei. Não sei, não posso te garantir. Se a tua felicidade está atrelada a uma coisa, esse direito já não existe mais para você. Então, eu não vou dizer que você tem direito de ser feliz antes de te dizer o que é felicidade, segundo a palavra de Deus. Por quê? Segundo a palavra de Deus, você tem o direito de ser feliz se você entender felicidade da maneira como Deus entende. Agora, se você usa para entender felicidade os conceitos do mundo, da filosofia, da psicologia, aí eu talvez diga a você: não, você nesse sentido não tem o direito de ser feliz. Por quê? Porque o mundo em que a gente vive, embora nós não sejamos do mundo, como a Bíblia diz, mas estamos no mundo, concorda? Você vive no mundo? Todo mundo aqui? Não tem nenhum extraterrestre aqui, não, né? Graças a Deus, você vive aqui no mundo. Você trabalha no mundo, você estuda no mundo. E olha, por mais que você queira se fechar, não tem jeito, tá? Tem gente que diz assim: não, eu vou botar meus filhos num colégio cristão, eu vou viver num condomínio cristão. Não consegue, irmão. Você não consegue.
Você vai poder viver num condomínio cristão, daqui a pouco você vai ter que ter um país cristão, um mundo cristão, aí você vai viver. Não, não existe isso. Você vai ser cristão no meio dos lobos. Foi assim que Jesus disse aos seus discípulos. Vocês são como ovelhas no meio dos lobos. Não há aqui um repartimento de ovelhas. E aí todas as ovelhas ficam ali felizes para sempre. Não existe isso. As ovelhas foram enviadas para viver no meio dos lobos. Foi assim que o Senhor nos enviou. Então não adianta o filho num colégio cristão, porque a faculdade não é cristã, porque o trabalho não é cristão, e você vai viver com um monte de gente que não é cristão e que não vive sob os preceitos da Bíblia. Então o mundo no qual a gente vive, ele também tem os seus conceitos de felicidade. E o grande problema é essa nossa relação com o mundo. Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. E eu preciso entender esse relacionamento. Eu preciso entender que eu fui colocado como ovelha no meio dos lobos para tentar transformar lobo em ovelha. Amém? Não para virar lobo. Amém, irmãos? Você foi colocado no mundo para virar lobo ou para tentar fazer um lobo virar ovelha? O problema é que tem ovelha virando lobo. Por quê? Porque você está no mundo e começa a trazer para você os costumes do mundo, as ideias do mundo, as modas do mundo, os pensamentos do mundo, e começa a viver exatamente como o mundo. Então, você não é uma ovelha, você talvez seja um lobo, não é? Uma capa de ovelha por cima, porque você já está igualzinho ao mundo. E como eu disse, o mundo tem os seus conceitos de felicidade muito bem definidos. Se você trabalha, estuda, tem vizinhos, você já deve ter ouvido os conceitos de felicidade que essas pessoas apresentam para nós a todo instante. Mas eles são muito diferentes do conceito de felicidade que a Bíblia traz para nós, inclusive baseado num texto como esse que eu acabei de ler para você. Então, como você está cercado de pessoas do mundo que vivem buscando a felicidade de acordo com os conceitos do mundo, o grande risco que corremos é que alguns de nós, chamados cristãos, começamos também a buscar a felicidade segundo os conceitos do mundo. Aí, irmãos, é a nossa desgraça. E a desgraça, ela piora quanto mais a igreja começa a querer transmitir para as pessoas a mesma mensagem de felicidade que elas encontram no mundo. As teorias de autoajuda estão assumindo muitas vezes o púlpito da igreja. Por quê? Eu quero que você seja feliz, eu quero que você viva plenamente uma alegria completa, mas eu não me interesso em saber se aquilo que vai te dar alegria é algo vindo de Deus ou vindo do mundo. Então a gente entra nessa onda de querer a alegria e a felicidade acima de qualquer coisa. Eu quero é ser feliz, não importa de onde vem a felicidade. Não importa qual seja a base para ela, mesmo que seja aquela que eu aprendi com o lobo que vive ao meu lado. Mesmo que seja aquela que eu acabei aprendendo com o modo de vida das pessoas que me cercam. Então nós temos hoje cristãos contaminados com o desejo de felicidade, mas segundo padrões que eles encontram no mundo. E aí, irmão, se eu adotar esses padrões, a resposta àquela segunda pergunta é um sonoro não. Você tem o direito de ser feliz usando como padrão de felicidade os conceitos do mundo? Não. Agora, você tem direito de ser feliz usando como padrão de felicidade os conceitos de Deus? Sim. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas todos sabemos que a vida abundante a qual Jesus se referia não tem nenhuma relação com coisas financeiras ou materiais, mas uma vida plena que vale a pena ser vivida, como a de Paulo, que mesmo numa prisão consegue dizer, alegrei-me sobremaneira, porque a minha alegria não depende do lugar onde eu estou confinado.
A minha alegria não depende do que eu tenho. Aí ele diz, eu tanto sei ter fartura quanto escassez. Então a minha alegria não está ligada a essas coisas. Por isso Paulo, como qualquer um de nós, tem o direito de ser feliz, se a nossa alegria estiver baseada também nos mesmos princípios. Agora, se é de acordo com os princípios do mundo, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela Ferrari, que eu falei aqui quarta-feira, né? Então, olha, lamento informá-lo. Talvez você nunca seja feliz. E o pior, que se um dia você tiver a Ferrari, você também não será feliz. Porque a cada ano sai um novo modelo de Ferrari. Você sabia disso? Ou você acha que é o mesmo modelo de 30 anos atrás? Cada ano tem uma nova Ferrari. E se você não tiver todos os anos uma nova, você não será plenamente feliz, se o teu conceito de felicidade for o conceito de acordo com as coisas do mundo. Então, de acordo com o conceito do mundo, você não tem direito a ser feliz. Mas de acordo com o conceito de Deus, você tem direito de ser feliz. Mas para explicar melhor, quais são os conceitos do mundo aos quais eu não tenho direito para basear neles a minha felicidade? Em via geral, a felicidade do mundo, ela é materializada. Ela é normalmente baseada em coisas materiais, que eu tenho ou deixo de ter. Então, o conceito de felicidade, variando aqui ou ali, gira em torno do que nós possuímos. Então, a pessoa é tão ou mais feliz quanto mais bens ou coisas possui ou desfruta. Então, esse é o conceito de felicidade materializada que o mundo apresenta. Agora, o conceito de felicidade que Deus apresenta é um conceito interior, é uma felicidade interiorizada, que está dentro de nós. E veja, o próprio judeu não entendeu isso, por isso crucificou Jesus, porque esperava um Messias que viesse reinar, que viesse destituir o poder romano. E Jesus foi questionado sobre isso. O Senhor não veio estabelecer o reino? O Senhor não é um Messias? O Senhor não veio reinar? E o que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Não foi isso que ele disse? E pior, o reino de Deus está dentro de vocês. Aí pronto, complicou. O reino de Deus está dentro, porque a felicidade, segundo Deus, está dentro de nós. Não depende de algo exterior, muito pelo contrário. O exterior está caótico, mas a felicidade está intocada aqui dentro. Entendeu isso? É o reino dentro de nós. Se estiver fora, qualquer um pode roubar. Qualquer um pode roubar a sua felicidade. Por isso Jesus disse, não ajuntem tesouros sobre a terra, porque na terra tem ladrão, tem traça, tem um monte de coisa que vai corroer o seu tesouro. Mas se você ajuntar no céu, ninguém pode tocar. Está lá, é seu. E o céu está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Por isso, o maior tesouro que você tem está dentro de você. Não está fora de você. Não está em algo que você possa pegar, comprar, conquistar com trabalho. Nada disso traz real felicidade. Por mais que algumas coisas no mundo sejam boas, até legítimas, que você trabalhe para conquistá-las, trabalhe para tê-las, trabalhe para desfrutá-las, amém. Mas não está ali a sua felicidade. Porque o dia que essas coisas faltarem, ou você deixar de ter condição de desfrutar, aí você se tornará muito mais infeliz do que um dia essa suposta felicidade possa ter te dado alguma coisa. Então vamos aprender com Paulo, baseado nas coisas que ele diz aqui. Veja o que Paulo diz no verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, nesse momento que Paulo escreve a carta, ele está pobre, para desespero dos pregadores da teologia da prosperidade. Paulo está pobre.
Deixou de ser crente, Paulo? Deixou de ter fé? Por que ele não decretou e não apareceu um dinheiro na frente dele, como os pregadores da prosperidade? Por que Paulo não entrou na campanha e deu R$1.000 no envelope para não virar 100 mil na outra semana e dar testemunho na TV? Por que Paulo se conformou com essa pobreza? Paulo não tinha fé. Mas o que ele diz para a gente é que ele aprendeu a viver contente. Não por causa da pobreza. Ele diz, eu também já tive bem, mas não dependia a minha alegria dessas alternâncias naturais da vida, de eu ter e de eu amanhã não ter, ou de eu hoje não ter e amanhã ter. A vida é assim, irmãos. Amém, queridos? Hoje você tem, amanhã não tem. Hoje você não tem, amanhã você tem. É como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. A vida tem altos e baixos, a vida material ela é assim. Então Paulo diz, não é por causa da pobreza que eu estou dizendo isso. É porque eu aprendi a viver contente. Ele diz, eu sou uma pessoa contente, satisfeita, feliz, alegre. E essa, como eu disse, é a carta que ele mais fala. São 11 vezes que ele repete ali alegria, alegria, contentamento, alegria. Toda hora falando disso. Por quê? Porque é assim que ele está. De verdade, não está fingindo não, irmãos. Então ele diz que a felicidade precisa ser aprendida. O que ele diz aqui no verso 11? Aprendi a viver contente. Pelo que ele fala, dá a impressão que não é algo que nasce com a gente. Não é algo natural. Porque o natural, sabe qual é o natural do ser humano? O natural do ser humano é pecar. Amém? Ou não? Nasceu alguém bonzinho aqui? Tem algum nenenzinho bonzinho? Não. Ele é bonzinho enquanto não pode se mexer. Depois que o neném consegue se mexer, aliás, já não se mexendo, já não é bonzinho, que ele já chora para ter tudo que ele quer. Né? Já não é bonzinho coisa nenhuma. Agora, quando começa a se mexer, ele piora. Ele começa a furar os olhos dos amiguinhos na creche, ele começa a roubar os brinquedos do amiguinho. Não é assim, irmãos? A natureza humana é a natureza do pecado. É assim que o ser humano vive. Então, o ser humano precisa aprender essa coisa. Por quê? Porque o nosso natural é não o contentamento, mas o descontentamento. Por que a criança chora tanto? Porque ela está descontente com alguma coisa. Faltou leite? Chora. Faltou colo? Chora. Mamãe foi para a cozinha? Chora. Não está do meu lado? Chora. Não sou o centro das atenções? Chora. Alguns choros são coerentes, porque ela ficou um tempo sem comer, precisa comer, não tem como falar, me dá comida, ela chora, beleza. Mas 90% do choro não é digno, não é coerente. É um choro que deseja ter coisas que talvez ela não precise, mas ela quer ter. E nós crescemos como adultos chorões. Sabia disso? Você também chora por qualquer coisa. Faltou alguma coisa? Chora. Ah, não consigo hoje comprar um filé mignon. Chora. Né? Não tenho pepinos, nem melões, nem cebolas do Egito. Chora. Só tenho maná. Chora. Não é assim que o povo faz? A gente ainda é aquela criança que chora por qualquer coisa. Então esse comportamento precisa ser aprendido, porque ele não é natural. Não é natural o contentamento. Não é natural que uma criança nasça e contente. Toda hora que você olha para ela, está rindo. Quando ela está com fome, ela ri para você, você sabe que ela está com fome. Tem algum bebê assim? Não, não conheço nenhum. Né? Um bebê que não chora, que está sempre bem, não tem. Então precisa aprender. Porque, na verdade, o grande problema da nossa vida se resume à inveja, ao desejo de ter, né? Ao desejo de receber, de ser o centro das atenções, e a tristeza que isso nos dá quando nós não somos, mas tem outro que é. Na verdade, isso é inveja, né? Eu botei um vídeo aí no Facebook de um ateu, ele é ateu, aquele homem que está lá. Com o nome daquele só podia ser ateu, Leandro Carnal, né? Já é carnal até no nome.
né? Mas não é porque ele é ateu que aquilo que ele diz não pode ser aproveitado, né? E ele tem esse artigo aí sobre a inveja que eu botei, que é muito interessante, porque fala exatamente sobre essa característica do ser humano, que é uma inveja, que é uma tristeza porque o outro está feliz. Na verdade, a inveja é essa. Não é o desejo de ter. A inveja se resume na tristeza pela felicidade do outro. E quando eu tiver o que o outro tem, isso não vai me bastar. Eu ainda continuarei a ser infeliz porque eu não sou o outro, embora eu tenha o que o outro tem. A inveja continua ainda sendo um problema para nós. Uma outra coisa muito interessante que ele disse é em relação aos pecados capitais. Você já ouviu falar nos pecados capitais? Por que pecados capitais? Isso é uma invenção da Igreja Católica. Trazer alguns pecados e dar a eles mais importância do que a outros. E a gente sabe que pecado é desobediência, não é? E não importa que nível o pecado é pecado. Mas eles separaram e elencaram ali 7 pecados capitais, acima de todos os outros, não é? Pecados talvez mais influentes na humanidade. E desses 7 pecados capitais, é interessante, queridos, porque de 6 deles, a gente se orgulha quando pratica. Sabia disso? Eu tirei uma cola aqui. Pecado, gula, é um dos 7 pecados capitais. Você nunca diz que é guloso. Você diz que é um bom garfo. É ou não é? Hoje eu comi a beça. Pô, fui na churrascaria, mas comi demais. Eu gosto de comer, sabe? Eu sou um bom garfo. Não, você está na gula. Mas você se orgulha da gula. Você tenta fazer com que ela seja menos má e mais aceitável para você. Outro pecado capital é a avareza. Não, ninguém admite isso. Você, pelo contrário, se orgulha da avareza. Você diz assim, eu sou uma pessoa controlada. Eu tenho tudo sob controle. Não, a minha vida é equilibrada, mas na verdade eu sou um pão duro desgraçado. Mas você não admite que você é um pão duro desgraçado. Então você se orgulha da avareza que você tem, dando a ela um apelido, dizendo que você é uma pessoa simplesmente equilibrada. A luxúria, outro pecado capital, o desejo pelo luxo, pela vida material e tal. Ninguém olha isso como uma coisa do diabo. A gente, não, eu quero progredir, eu sou uma pessoa que eu conquistei tudo isso aqui porque eu trabalhei, olha só o império que eu fiz, olha a empresa, olha o apartamento, olha a casa. Eu trabalhei. Então a luxúria também é um pecado do qual todo mundo se orgulha. E a ira? Outro pecado capital. Todo mundo se orgulha da ira. Não, eu sou assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Não é o que você diz? Porque, olha, eu sou muito calmo, mas não mexa comigo. Não pise no meu pé. Eu me orgulho da minha ira, porque a minha ira é tão forte que ela bota todo mundo com medo de mim. Então eu me orgulho dela também. A gente se orgulha da ira. A preguiça é outro dos pecados capitais. Você se orgulha da preguiça. Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Hoje eu quero ficar na cama. Esse negócio de horário de verão acaba comigo, né? Perdemos 1 hora no final de semana. Olha que tristeza, né? Segunda-feira vai chegar mais rápido esse fim de semana. Mas eu estou com a preguiça. É tão bom tirar um soninho depois da... É ou não é? A gente se orgulha da preguiça. A gente não condena a preguiça só quando ela é nos outros, né? Preguiçoso, não quer nada, olha lá. Agora, em mim, não, eu tenho direito a descansar, porque, afinal de contas, eu trabalho muito, não posso dormir até meio-dia. Então, a preguiça também é um pecado que a gente se absolve dele com muita facilidade e até se orgulha dele. E o outro pecado é o orgulho. O orgulho fala por si mesmo, né? Porque o orgulho é muito engraçado, as pessoas dizem, eu tenho orgulho. Tenho orgulho do meu filho, porque meu filho passou na faculdade, meu filho se formou, meu filho é isso, eu tenho meu orgulho da minha casa, da minha família, como se fosse uma coisa bonita. É pecado. Alguém sabia que orgulho é pecado? Então como é que você se orgulha de alguma coisa? Virou palavra fácil na boca da gente, não virou? Por quê? É mais um pecado que a gente se orgulha. Eu disse 6 até agora. Faltou um. Qual o pecado que faltou? Hein? Quem é um bom católico aí? Qual o pecado que faltou? A inveja. Faltou ela. A inveja. Esse é o único que ninguém se orgulha. Esse é aquele que todo mundo... Não.
E é interessante que a pesquisa diz que 90% das pessoas se dizem alvo da inveja. Se você pesquisar, olha, tem muita gente com inveja de mim. Tem, eu sei que tem. Quando eu passo, eu sinto os olhares assim. Tem muita gente. 90% das pessoas afirmam em pesquisa que se sentem invejadas. Olha agora, se 90% se sente inveja, quem é que inveja? Já parou para pensar? Não, é 10% só que não. Ninguém inveja, mas todo mundo se sente invejado. Porque a inveja é um pecado que ninguém aceita. Embora, talvez seja o contrário, 99,9% de nós sejamos invejosos. E como eu disse, a inveja não é querer o que o outro tem. A inveja é ficar triste vendo o que o outro tem. É ficar triste porque o outro está tendo enquanto eu não posso ter. Isso é inveja. Na verdade, isso é a base do comunismo, do socialismo, é a inveja. É a tristeza pelo que o outro conquistou. É isso que se chama inveja. E ninguém, em sã consciência, admite esse pensamento. Admite esse sentimento. Isso sim, é um pecado. Então devia ser um pecado capital, né, em vez de 7. Parece que o único que ninguém quer é a inveja. Os outros a gente todos se orgulha de cometê-lo. Então o que Paulo está dizendo? Aprendi a viver contente. É algo que eu tenho que me esforçar para aprender, não é natural. Ser contente, ser feliz, ser satisfeito não é natural. Lembra de você na churrascaria, quando é que você fica satisfeito? Quando está morrendo, quando está caindo no chão desmaiado. É ou não é? Você no rodízio. A gente não tem esse sentido de satisfação. A gente não fica satisfeito, entende? Tem que aprender a ficar satisfeito. A gente tem que aprender a viver contente, como Paulo disse que estava aprendendo. E veja o que ele diz no verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ele já experimentou de tudo na vida. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então veja, a felicidade que Paulo aprendeu não é natural, ela é independente da circunstância da vida, independente do que tem na conta bancária, independente de estar comendo, não estar comendo, está sendo honrado, está sendo humilhado, está sendo reconhecido, está sendo vaiado. A felicidade dele está acima muito de tudo isso. Essa é a felicidade que você tem direito, irmão. E quando você abre mão desse direito, você se torna infeliz. E a fonte da tua felicidade, por mais incrível que pareça, é o desejo da felicidade. Segundo o mundo, você se torna infeliz. Quanto mais você desejar a felicidade de acordo com os padrões do mundo, mais infeliz você vai se perceber. E isso é um problema muito grande. Paulo diz no verso 13, aí sim o famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Que tudo é esse? Fome, posso. Escassez, posso. Humilhação, posso. Ser honrado, também posso. Ter bastante comida, também posso. Tudo posso, porque há alguém que me fortalece. E esse alguém é o Senhor da minha vida, que me dá uma felicidade que está acima e além de todas essas coisas que são importantes na vida e nos conceitos que o mundo nos apresenta. Então, amados, eu posso fazer tudo o que Deus me mandar fazer, e não o que eu quero fazer, entende? Tudo posso. Não é uma receita para você dizer assim, eu posso fazer tudo. Porque tudo posso é complicado, né? O pessoal bota lá no carro, tudo posso, naquele que me fortalece. Quer dizer, em nome da felicidade eu posso tudo. E é assim que as pessoas no mundo estão vivendo. E o pior é assim que alguns crentes estão começando a viver. Tudo posso.
Pode tudo. Na igreja hoje? Pode tudo. Pode separar e casar de novo? Pode. Pode fazer sexo antes do casamento? Pode, desde que ninguém veja? Pode. Pode estar na igreja de terno e gravata e roubar lá fora? Pode. Pode? Pode. Tudo posso. É ou não é? Desde que eu fique bem com isso que eu fiz. Desde que isso me traga alguma vantagem, eu posso. Então, esse é o pensamento. Por que você fez isso? Fiz para ser feliz. Olha, e se às vezes o próprio pastor diz que eu tenho direito de ser feliz, eu não sou tão errado assim. Por que eu fiz sexo antes do casamento? Para ser feliz, para desfrutar, para comer a merenda antes do recreio. Foi para isso que eu fiz. Eu gosto da merenda. Então, eu me satisfaço. Por que você roubou? Por que você foi desonesto? Porque isso me trouxe benefício. Isso me trouxe mais dinheiro. Isso me trouxe melhoria na minha vida. Por isso. Não é isso que a pessoa diz? Tudo posso. Eu posso ser feliz, custe o que custar. Porque para mim felicidade é o que eu tenho, o que eu desfruto, o que eu posso vir a desfrutar. Então tudo é justificável no meu comportamento, porque eu vivo para ser feliz. E é assim que algumas pessoas estão vivendo. E é assim que algumas igrejas estão vivendo, e assim como alguns falsos crentes estão vivendo, ensinados por falsos pastores que ainda estimulam esse tipo de comportamento. É por isso que o presidente da Câmara pode ter um Porsche em nome de Jesus. Você viu que coisa linda? Descobriram que o Porsche do Eduardo Cunha está em nome de uma empresa chamada Jesus.com. Olha que maravilha, irmão! O meu Porsche é em nome de Jesus. Tenho culpa do seu Fusquinha não ser? Olha que coisa linda! Eu posso tudo em nome de Jesus, aí eu posso tudo, aí o Jesus mesmo disse, né? Qualquer coisa em nome dele está valendo. Não é isso, irmãos? Posso tudo. Então, as pessoas, quando não entendem o princípio da felicidade de Deus, elas começam a invocar direitos que elas não têm. E elas ouvem o pastor dizer, você tem direito de ser feliz, Deus te criou para ser feliz. Se eu disser só isso, o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, o que me faz feliz é transar com a minha namorada. Então, o pastor disse, eu tenho direito, minha filha, é um direito nosso, é nossa herança. Vamos lá, vamos louvar o Senhor, enquanto o pau come, literalmente. Né, irmãos? Vamos! É um direito. Eu tenho direito. Eu fui ensinado, o pastor disse, você tem direito de ser feliz. Então eu arruíno o casamento. Não é? Você tem direito de ser feliz, meu filho. Aí você pensa assim, pô, estou casado há 30 anos com esse cara. E o cara é difícil, é complicado. Não, eu não nasci para isso. O pastor está dizendo que eu tenho direito, eu vou separar. E se você procurar um psicólogo, sabe o que o psicólogo vai te dizer? Seja feliz, se separe, viva plenamente a tua individualidade, você precisa e tal. Não é isso que ele vai dizer para você? Até alguns cristãos já estão dizendo isso. Por isso eu já não ouso recomendar. Eu podia dizer, procure um psicólogo cristão, mas já não tenho. Que cristão de que igreja? Depende. Depende. Porque o caminho do atalho é esse, a felicidade é ser livre. Então separa logo desse traste. Lutar pelo casamento? Amar obedecendo ao mandamento de Deus? Não, não quero. Dá muito trabalho, e trabalho não tem muito a ver com felicidade, né? Felicidade tem mais a ver com sombra e água fresca. Não é isso que as pessoas pensam? Não, dá muito trabalho. Esse negócio de obedecer a Deus dá muito trabalho, é melhor separar. Então, querendo ser felizes, quantas pessoas se separaram dentro das igrejas? Com o propósito, no mundo eu nem falo, né? Não vou falar do mundo, que aí você não precisa falar. Estou falando da igreja. Eu estou falando dos problemas disso na igreja. Virou coisa comum hoje. Pastor separa. E normalmente aquele casa de novo tem 20 anos a menos. Você já reparou? Nunca é da mesma idade daquela, né? E o cara, não posso errar 2 vezes. Tal. Né? Então, é assim que funciona.
É assim que funciona a coisa, irmãos? Está funcionando assim, porque em nome da suposta felicidade, que é um direito meu, eu vim a esse mundo para ser feliz. Ainda usa a Bíblia. Deus diz, eu tenho que ser cabeça e não cauda. Então eu tenho que ser feliz. Não posso ficar nesse casamento, não posso mudar a minha esposa, não posso mudar o meu marido, mas você pode mudar você. Não, aí não, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho mudar eu mesmo, então é melhor separar, eu tenho direito de ser feliz. Ou então eu tenho direito de ser feliz, é o caso sem casar. Já viu agora essa moda, caso sem casar? Não, é porque eu recebo uma pensão, e aí se eu casar, eu vou perder a pensão. E aí então eu vou juntar. Ainda tem pastor que me casa, me abençoa no religioso. Pronto, acabou, a consciência está limpa. Lavou, está novo. Eu tenho direito de ser feliz, mesmo que a felicidade seja ilícita, fonte de uma união ilícita. Eu tenho direito a ela. Então esse direito me leva a tomar posições contrárias à palavra de Deus, porque eu passo a ver a Bíblia sobre a ótica da felicidade. Tudo aquilo que Deus diz que me agrada, eu digo, é para mim, Deus falou. O que não me agrada, eu disse, não, isso aí não está inspirado, não. Isso aí eu acho que Paulo estava meio com a capeta nesse dia, ele não estava legal, ele não escreveu isso legal, isso não, eu acho que não é para mim. Então eu começo a usar a Bíblia ao meu prazer, tirando dela aquilo que eu quero que justifique o meu comportamento, tirando dela as coisas que eu quero que validem a minha suposta felicidade. E aí eu me torno feliz sob a ótica do mundo, com o apoio bíblico, com o apoio até do pastor. Olha que maravilha, a consciência fica intocável. Se não fosse a Bíblia, né, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Abra comigo aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo, sempre ele, chato esse cara, né? Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais o quê, irmãos? Infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao âmbito desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas alguém diz, mas eu estou vivendo nessa vida aqui, pastor. É aqui que eu tenho que ser rico, é aqui que eu tenho que ter prosperidade, é aqui que eu tenho que ter quantas mulheres eu quiser, é aqui que eu tenho que fazer o que eu quiser. Se eu não for feliz aqui, eu vou ser feliz aonde? Não é assim que as pessoas pensam? Então, elas querendo ser felizes, se tornam as mais infelizes de todas as pessoas. E o pior, irmãos, é quando isso é na igreja. É pior do que quando é no mundo. E quando é no mundo e as pessoas fazem tudo isso que eu disse aqui, é o que se espera delas, elas não têm conhecimento para isso. Mas quando é na igreja, ainda com a validação do pastor, aí é pior ainda, porque aí é uma infelicidade completa, porque junto com essa infelicidade tem uma cegueira, uma cauterização da mente e tantas outras coisas. Por isso que esse texto diz é que felicidade, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Basicamente, o que Paulo está dizendo é essa, é a vontade de Deus que eu esteja aqui preso. Então, eu vou viver nessa prisão da melhor forma que eu puder. É vontade de Deus que eu esteja com esta situação. Eu já tive fartura, mas agora está me fartando alguma coisa. Então, eu entendo que isso está na direção de Deus e que eu permaneço feliz mesmo assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece para enfrentar os banquetes e ele me fortalece para enfrentar a fome. Ele me fortalece em todas as coisas. É disso que Paulo está falando. Meu amado, pensa comigo aqui esse momento. Seja crente, seja diferente. Irmãos, eu sei que as coisas no mundo são boas. Eu sei que é bom a gente ter dinheiro para fazer as coisas. Eu tenho essa experiência na minha vida. Mas já não tive. Hoje tenho. Mas não sei se amanhã terei. Concorda comigo? Eu já contei para vocês aqui a história do início do meu casamento.
A minha esposa ali. 28 anos estamos casados. No primeiro ano, morando com a minha mãe, sem ter dinheiro para nada, desempregado. Aí consegui um emprego em Furnas, onde eu estou há 28 anos. Mas até ele render alguma coisa, né? Consegui sair da casa da minha mãe um ano depois, para alugar um apartamento que levava 70% quase do meu salário, só o aluguel do apartamento. Tinha dinheiro para nada, nada, mas tinha felicidade. E ainda não éramos cristãos, porque só nos convertemos 4 anos depois. Já contei a história para você, que eu enchi o céu, o teto de estrelinha fosforescente, para passar um ano novo junto com ela, apagamos a luz e vimos a estrelinha brilhar. E agora descobri que tem um conjunto que fez uma música com base na minha experiência. Polo. Vou catar mais de 1 milhão de vagalumes por aí para te ver sorrir e colorir o céu com outra cor. Fiquei indignado. Fui eu que fiz isso. Me plagiaram. Irmão. Eu cantei para ela outro dia. Vou catar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Eu fiz isso para ela. Era feliz. Agora temos uma condição melhor. Já conhecemos 17 países juntos. Paciência. E se não puder mais? Paciência, conheço São Cristóvão. Em toda e qualquer situação. Ser pobre talvez não seja tão difícil quanto ser rico, irmãos. Pense nisso. Mas pense uma coisa. Felicidade não está em nenhuma dessas coisas. Felicidade é interior. O reino de Deus está dentro de você. A alegria em toda e qualquer situação, como disse Paulo, só nós temos o privilégio de experimentar. As pessoas do mundo só estão felizes quando tudo dá certo para elas. Nós temos o privilégio de ser felizes quando tudo dá errado para a gente. E quando tudo dá certo, também somos felizes. Mas não só quando tudo está certo. Você entende a diferença? É isso que Deus quer que você aprenda. Para que você seja, de fato, alguém feliz, que confia no suprimento de Deus. No discurso de Paulo, ele está agradecendo porque a igreja enviou dinheiro para ele. Paulo teve época que trabalhou, fez tendas, supriu o seu sustento. Teve época que a igreja teve que sustentá-lo. E teve época que ninguém mandou nada para ele, ele passou fome. Então veja como é a vida de Paulo. Ele no versículo 19, volta lá em Filipenses 4, ele está agradecendo, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, porque ele tem suprido as minhas. Mesmo quando falta, eu não morri com a fome, eu não morri porque faltou alguma coisa. Então Deus, de alguma maneira que eu não entendo, supriu a minha necessidade. Então a felicidade verdadeira é você confiar plenamente no suprimento de Deus. Leia comigo Provérbios 16, estou já terminando. Provérbios 16, versículo 20. Provérbios capítulo 16, verso número 20. Diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Olha a fonte da felicidade, a confiança que tenho para com Deus. Estou passando fome, mas sei que Deus não está me deixando morrer. Não tenho tudo que gostaria de ter, mas Deus está comigo. Agora estou numa boa, mas Deus continua comigo. E eu confio a minha vida a Deus. Essa é a fonte da felicidade. O que confia no Senhor, esse é feliz. E para terminar, amado, abra a Bíblia em Isaías capítulo 12. No livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3.
Essa é a alegria verdadeira que Deus tem para você, a qual você tem direito de desfrutar. Isaías capítulo 12, versículo 2 e 3 diz: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Com alegria. Você é salvo, irmão? E tem certeza? Lembra da música? Quem é salvo e tem certeza diz amém. É essa a sua alegria. Essa é a confiança de quando você fechar os olhos aqui, você abre os olhos ao lado do Senhor. Essa é a alegria que transcende qualquer entendimento, mas que é baseada na confiança completa para com Deus. Se é essa alegria que você quer, eu digo a você, você tem direito de tê-la. Se você não está tendo, busque em Deus, porque você tem direito a ela. Agora, se a tua alegria depende de todas essas outras coisas, esqueça. Porque ainda que você as tenha, você nunca será feliz. E quanto mais você tiver, mais insatisfeito você será. Aprenda isso, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém?